Muito bem, voltamos com mais uma gota de Livro dos Espíritos, com mais uma gota de Espiritismo para você, aqui no nosso canal Jornal Visão Espírita. Vamos lá, nós já falamos o que é Deus, nós estamos aqui no capítulo 1º de O Livro dos Espíritos, está aqui. A gente já viu o que é Deus, quer dizer, a gente comentou um pouquinho daquele monte de informações que uma pequena questão como essa, que é Deus, poderia ensejar, mas está lá no vídeo anterior, lá no nosso canal, no Jornal Visão Espírita, tanto no Facebook quanto no YouTube, e dá para você acompanhar lá o nosso estudo. Nós vamos agora na questão 2 e 3 de O Livro dos Espíritos, duas questões hoje, no Deus e o Infinito. Nós já estudamos o que é Deus, agora a questão número 2. Que se deve entender por infinito? Que sempre fala, né? Deus é infinito, Deus é infinito. Então, que se deve entender por infinito? Questão número 2. Resposta: aquilo que não tem começo nem fim, desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Vamos para a terceira e a gente faz uma explicação só. Questão número 3. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Perceba que não tem um artigozinho antes. Então não é que Deus é infinito, Deus é o infinito? Essa é a pergunta do Kardec. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está além da sua inteligência. Aí tem uma explicação de Kardec. Essa é a resposta dos espíritos, agora tem uma explicação de Kardec. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela coisa propriamente dita e definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Quer dizer, tentar definir Deus é um negócio meio fora da realidade humana. E quando ele fala, aqui os espíritos falam pobreza da linguagem humana, aqui não está se referindo necessariamente ao francês, ao inglês, ao português, é a linguagem, a forma de definir. Por exemplo, defina para mim, faça esse exercício aí, como o vídeo é gravado, dá para você parar e fazer esse exercício. Defina o gosto do kiwi, para quem nunca comeu. Então a pessoa nunca comeu kiwi. Então defina esse gosto para a pessoa. É difícil a gente definir esse tipo de situações. Então imagina quando a gente fala de Deus. A gente não consegue definir uma fruta para alguém que nunca comeu aquela determinada fruta. Como é que faz para a gente definir o indefinível que é Deus? Então, teologia é o estudo daquilo que se entendeu até agora do que seria Deus através de pesquisas. Mas não dá para falar que é o estudo de Deus, não dá para a gente ter essa certeza, até porque Deus não é pessoa, como nós vimos no vídeo anterior. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? Aquilo que não tem fim, o indefinível. É uma linguagem difícil de nós explicarmos. Talvez hoje, isso foi em 1857 essa resposta, talvez hoje nós tivéssemos até um pouco mais de condições de entender o que é o infinito, o que não tem fim, para frente. O que isso significa? Nós temos condições de entender, por exemplo, nós espíritas sabemos, por exemplo, que a morte não existe, que eu sou infinito, que eu não morro nunca. Eu, espírito, continuarei vivo, continuo vivo, independentemente de eu estar na matéria, de eu estar num corpo físico ou não. Isso acontece com cada um de nós, certo? Então, desde o princípio inteligente que foi criado e começou a se envolver com a matéria, até o espírito, até espíritos elevadíssimos como Jesus, todos começamos como átomo e todos seremos arcanjos, tá? Beleza. Então eu consigo ver para frente que eu posso não ter fim. Então alguns de nós até conseguem essa abstração, consegue essa ideia, ver essa situação de infinito para frente. Bom, eu não tenho mais fim. Eu fui criado num determinado momento como princípio inteligente. Esse princípio inteligente estagiou no reino mineral, estagiou no reino vegetal, estagiou no reino animal. Houve então uma interferência no momento em que esse princípio inteligente transformou-se em espírito, que sou eu,
Então Fábio, nunca fiz parte do reino animal, nunca fiz parte do reino vegetal, nunca fiz parte do reino mineral. O princípio inteligente que deu origem a mim, sim, ele fez esses estágios. Então espírito, fui criado em um determinado momento, depois que aquela semente, aquele princípio inteligente, estagiou pelo mineral, pelo vegetal e pelo animal. Então, eu tenho um começo, e tudo que a gente conhece tem um começo. E tudo que a gente conhece tem um fim, porque o que é matéria finda, termina. Né? Então, acaba. Quando a gente se compreende, se entende espírita, a gente começa a entender então que nós somos infinitos realmente. Olha, eu tive um começo como espírito, aquele princípio inteligente que deu origem a mim foi transformado em espírito e eu surgi como espírito. E aí, desde então, encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, eu fui progredindo e não terá fim essa situação, eu não tenho mais fim. Tá. Então, para frente, a gente consegue, alguns de nós, conseguimos entender que não teremos fim. Beleza. Para trás, infinito para trás, ou seja, que sempre existiu, ainda nossa mente não consegue entender, porque até o universo teve um princípio, né? Menos Deus, que é indefinível para nós. Sempre existiu e sempre vai existir. Então, imaginando a régua aqui, né, no presente, sempre existiu para o passado e sempre vai existir para o futuro. Nós tivemos um começo e sempre vamos existir para frente. Né? Nós não somos infinitos, nós tivemos um princípio e vamos começar. Deus não tem princípio e não tem fim. Então é um pouco confuso para a gente entender. Aí pode-se dizer que Deus é o infinito? Não, o infinito não, porque seria atribuir uma causa, um efeito a uma causa. Então Deus é a causa primária de todas as coisas. Criou tudo que existe. Existe desde sempre. Aquilo que nós consideramos, aquilo que nós chamamos infinito, na realidade é aquilo que não tem fim. A gente só consegue ver para frente. Não sei se eu consegui me explicar. O fato é que o universo, por exemplo, ele está se expandindo o tempo todo. O telescópio James Webb agora viu aquelas formações iniciais do universo que tem formas lindas, né? Que são as torres do início do universo. Então, se propagando muito rapidamente, até bem mais rápido do que a luz, né? Que só a expansão do universo é mais rápida do que a velocidade da luz. E o universo vai se expandindo de uma forma tão gigantesca que realmente não se consegue averiguar onde é o fim. Então é o infinito. Mas o universo não é Deus. Deus é o criador de tudo isso. A gente tem que parar onde a nossa mente alcança. Aí tem uma definição do Kardec, vamos ler de novo. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela coisa, o efeito pela causa, propriamente dito, e definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Não dá para a gente ficar tentando definir Deus. O que nós precisamos entender é que não foi o acaso. Se houve ou não houve o Big Bang, né, a explosão que deu origem ao universo, se houve ou não, cientistas dizem, né, nós estamos em 2022, nesse ponto aqui dizem que existiu o Big Bang, tá, alguém fez com que acontecesse o Big Bang. Talvez fosse o Faça-se a Luz, o Fiat Lux, Faça-se a Luz, narrada nas escrituras, pode até ser. Mas o fato é que o universo teve um começo, nós tivemos um começo, Deus já pré-existia e a nossa mente não chega nisso. O que nós poderíamos deixar como claro nessas três questões de Deus e o infinito, logo no comecinho do Livro dos Espíritos, Deus não é gente, Deus não tem forma humana e não tem as minhas deficiências, as minhas dificuldades. Deus não é um sujeito com um caderno na mão, sádico, como se fosse um moleque encapetado, embora não exista, né, capeta, demônios, enfim, é só o jeito de falar, como se fosse um moleque encapetado com uma lupa no sol queimando formiga, e a formiga seríamos nós. Então Deus não é
essa situação. Ele é infinito, criador de tudo que existe, sempre existiu e sempre vai existir, e criou tudo que nós conhecemos e que ainda não conhecemos. Beleza. Nós somos infinitos. A partir do momento que fomos criados, daqui para frente, do momento que fomos criados para frente, nunca mais teremos fim, porque eu sou espírito, tenho um perispírito e tenho um corpo, que vocês estão vendo é o corpo, eu, espírito, existia antes desse corpo e vou continuar existindo para sempre, mas tive um começo. Tudo que é matéria teve um começo e tem fim. E o espírito teve um começo e não tem fim. Essa base vai nos alimentar daqui para frente nos demais estudos que nós vamos fazer aqui no Jornal Visão Espírita. Eu sou Fábio Pereira, essa foi mais uma gota de espiritismo aqui no nosso Jornal Visão Espírita, e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo enorme para vocês.